28 de janeiro de 2025, nesta terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz. Terça-feira, terçou. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa terça-feira. Hoje a igreja celebra este grande homem, Santo Tomás de Aquino, um santo que marcou muito a teologia e filosofia ocidental. A igreja, na sua doutrina, se baseia muito nos textos de Santo Tomás de Aquino. Então, um santo muito importante para a nossa tradição. Louvado seja Deus. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225, num castelo próximo à cidade de Aquino, por isso ele herdou esse nome, e depois vai falecer no ano de 1274. Santo Tomás de Aquino sempre, desde a sua infância, sempre se destacou pela busca do conhecimento. Sempre gostou de estudar, sempre se destacou, sempre se mostrou brilhante, diante de tantas pessoas, por causa da inteligência. Além da inteligência, é um homem cheio de ciência. Santo Tomás de Aquino foi discípulo de Santo Alberto Magno. Ele é um grande testemunho, um grande nome, tanto na filosofia quanto na teologia. E na filosofia escolástica, que é a filosofia do seu tempo, ele é destacado ou caracterizado por fazer uma leitura cristã das obras de Aristóteles. Nós sabemos que Aristóteles é um filósofo importante, junto de Platão, os dois eixos da filosofia primaz, E Santo Tomás de Aquino ele vai pegar Aristóteles e vai desenvolver a sua teologia baseado em Aristóteles. Claro que, vamos dizer, tornando cristã a obra aristotélica, Nós podemos dizer isso, é claro que de maneira bem arriscada, Mas de maneira geral, foi isso que foi feito por Santo Tomás de Aquino. Diante de uma vasta obra, diante de um trabalho estupendo, nós vemos um santo muito humilde, que se caracteriza pela humildade. Sua obra mais conhecida é a Suma Teológica, um monumento, para toda a filosofia e teologia cristã, Nós vemos na Suma Teológica, essa obra tem vários volumes, Não é somente um livro, Se você nunca leu, não é um livro a Suma Teológica, é uma coleção de textos, São vários livros grossos, inclusive eu tenho esses livros, Quem gosta de estudar teologia vale a pena comprar. É que é uma linguagem, um método escolástico de texto, É um pouco diferenciado a leitura, mas é um material fantástico. E nós vemos na Suma Teológica com um compêndio de toda a doutrina cristã. Uma pena que Santo Tomás de Aquino não conseguiu terminar a composição desses textos. Ele, antes de terminar a Suma Teológica, ele vai falecer, ele vai morrer e a Suma Teológica vai ficar inacabada. É uma pena, de verdade. O que será que ele escreveria de tudo aquilo que faltava para completar esse compêndio fantástico de doutrina, Uma pena que ele faleceu no meio do caminho, E nós vemos uma grande característica de todos os textos de Santo Tomás, também os textos filosóficos, é exatamente a busca da verdade, Se nós pudéssemos caracterize Santo Tomás de Aquino
é o homem que lutou e que buscou a verdade, né? Em todos os seus textos. Muito interessante. Queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados, mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelos pecados. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos acompanhando a carta aos Hebreus e hoje o autor, ele continua a falar tudo o que é previsto pela lei judaica é somente um esboço daquilo que serão os bens futuros. O que quer dizer essa frase, né? Foi o primeiro versículo que nós acompanhamos hoje desse capítulo 10. Vou dar um exemplo. Pega algum elemento da fé judaica, por exemplo, o templo. O templo era um lugar onde se oferecia sacrifícios. Acontecia ali o perdão dos pecados, a reconciliação de Deus com o ser humano. Depois nós vemos que o próprio autor da carta aos Hebreus vai comparar o templo com os próprios céus. Jesus, que é o sacerdote da nova aliança, não como os sacerdotes da antiga lei, que entravam no templo para oferecer sacrifícios. Jesus, ele entra nos céus, no santuário dos céus, nos disse o texto antes dessa parte que foi proclamada hoje. Olha só, então, todos os elementos da religião judaica apontam algo que vai além da própria religião, né? Apontam algo que vai mostrar algo muito maior, grandioso. Se o santuário de pedra era reverenciado, vamos dizer assim, o santuário do céu é desejado. Se nós temos no Antigo Testamento, na lei, um sacerdote que oferecia vítimas, nós temos na realidade do Novo Testamento Jesus, sacerdote, que se oferece a si mesmo no altar da cruz, né? Ele é o sacerdote e ele é a vítima. Olha só, né? Então nós vemos que só que o sacerdócio antigo, nós falávamos disso antes, né? Ontem, aliás, é um sacerdócio insuficiente. Por quê? Você oferece uma vítima hoje para o sufrágio do pecado, amanhã você tem que oferecer de novo. Por quê? Porque você já pecou novamente. E agora nós temos um Deus, né, que permitiu seu filho se tornar sacerdote e vítima,
e se oferecer por nós. Então, seu filho é cheio de poder, é eterno. Então, esse sacrifício, essa vítima também se torna eterna, cheia de poder. E agora nós vemos no versículo 5. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Olha só, o que quer dizer? Que Deus não quer mais animais. Deus não quer mais práticas rituais, religiosas, tão pequenas. Deus quer algo grandioso para poder sufragar os pecados de todos os seres humanos em toda a história. E esse algo precioso é o corpo que Deus formou, que Deus entregou ao seu Filho, a nossa humanidade. Ele assumiu a nossa humanidade. Olha só. E aí o texto continua, o texto de hoje. Tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios, né? Coisas oferecidas segundo a lei. Mas eu disse, eu vim para fazer a tua vontade. Então nós vemos no Filho de Deus, Jesus, algo que agrada ao Pai. As vítimas, os animais, o sacrifício antigo já não agradavam mais, porque virou um comércio, virou uma barganha, virou uma troca, e o homem deixou de temer a Deus. Mas agora o que agrada a Deus Pai é o seu próprio Filho, quando nós nos revestimos dele, quando nós nos aproximamos dele. Por isso, o seu Filho disse: eu vim para fazer a tua vontade, ó Pai. Olha que bonito isso. O Filho de Deus veio, fez a vontade do Pai, se entregou, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, cumpriu a vontade do Pai. E para nós que estamos aqui, estamos ouvindo essa palavra, será que nós estamos a fazer a vontade de Deus? Nós podemos cantar de maneira autêntica esse salmo: eu vim para fazer a tua vontade. Se nós estamos a cumprir a vontade de Deus em nossa vida, nas nossas escolhas, no jeito como nós vivemos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos em Cristo, porque Ele cumpre a vontade do Pai. Se nós não cumprimos a vontade de Deus nas nossas escolhas, no que fazemos, no nosso dia a dia, então nós não estamos em Cristo, porque Cristo, efetivamente, Ele cumpre e vem fazer a vontade de Deus, o Pai. Olha só. Então, meus queridos, hoje revisemos um pouquinho nossa caminhada, nossas ações e pensemos: será que eu tenho vindo até Deus e, enfim, apresentado ao Senhor: olha, eu tenho feito a tua vontade? Ou será que eu tenho caminhado totalmente longe do projeto, da vontade de Deus para a minha vida? É para nossa reflexão. Meus queridos, desejo a vocês uma terça-feira cheia de Deus, com muita paz, saúde. Deus os abençoe. E hoje peçamos ao Senhor, pela intercessão de São Tomás de Aquino, que nós sejamos fiéis à verdade, sejamos fiéis à doutrina, sejamos fiéis à revelação, àquilo que Deus nos entregou. Que Deus nos ajude. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.